Olá, eu me chamo Ivan Leonardi e faço parte da equipe de instrutores da Academia GIS. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o nosso treinamento que se chama Introdução ao ArcGIS Drone to Map. Bom, esse é um curso para quem deseja aprender a processar imagens obtidas por drones e obter resultados tanto bidimensionais 2D, como ortomosaico, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, quanto 3D, e aí entra a nuvem de pontos e malha 3D. Ao longo desse treinamento é discutido também sobre as formas de processar imagens dentro do sistema ArcGIS. O Drone2Map não é único. Entre eles, também o SiteScan, o Worldmaker, que faz parte do ArcGIS Enterprise, e também o ArcGIS Pro. Além de ensinar a obter os resultados, como eu falei, 2D e 3D, ao final o aluno também aprende como obter alguns resultados adicionais, como a utilização de machine learning para classificação de imagens aéreas, inspecionar ativos por drones e também como compartilhar as suas imagens, as boas práticas de compartilhamento no sistema ArcGIS. Então, para vocês entenderem como é a dinâmica do treinamento, nesse vídeo eu vou apresentar a interface do software Drone2Map e também ensinar como processar e obter produtos bidimensionais. Como proposta dessa demonstração, eu tenho um levantamento feito com o Phantom 4 Pro e esse levantamento é de uma área de mina e possui 465 imagens. Então, minha ideia aqui é fazer um demonstrativo de como nós podemos gerar um ortomosaico, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície através do Drone2Map. Eu já estou com o Drone2Map aberto nesse momento e essa é a nossa tela de boas-vindas da aplicação. Basicamente, essa tela de boas-vindas, nós temos à esquerda o template, que vai te dar o conjunto de configurações para processar as imagens de acordo com a sua necessidade. Nós temos 2D rápido, 2D full, 3D mapping, inspeção e também processamento em lotes, caso você queira encadear processos e outros levantamentos. Temos aqui uma explicação breve de como cada template desse vai funcionar e à direita ele fica listado para mim os projetos recentes que você está trabalhando. Independente de template que você escolha aqui na lista, a primeira coisa que você vai ter que fazer é apontar para o Drone2Map onde está o diretório com as suas imagens. Para esse caso, eu vou criar então um projeto com um template 2D Full. Eu vou poder então gerar ortomosaico e os modelos além de fazer uma composição multispectral. Vou dar um Next. Basicamente, para criar esse projeto, eu mencionei que precisamos apontar as imagens do levantamento e, além disso, apontar um diretório onde você vai salvar esse projeto e fornecer também um nome para o seu projeto. Como demonstração, vou chamar aqui então o meu projeto de mina e a pasta, o diretório, onde eu vou salvar. Nesse caso, dentro da minha pasta de 2map que está no meu desktop. As imagens eu posso adicionar de forma isolada ou apontar apenas uma pasta ou então um conjunto de cenas. Para mim, aqui eu vou apontar elas de forma individual. Vou dar um Ctrl A, selecionar todas e vou dar um OK. Como cada imagem capturada já possui os metadados com as informações da coordenada, latitude, longitude, a altitude e a data que foi capturada, ele já entende as informações listas aqui para mim. Equipamentos que geralmente não possuem isso no metadado da fotografia, você pode opcionalmente estar importando essa descrição numa tabela de latitude, longitude e também a altura que foi feito aí o levantamento. Geralmente esses drones de asa fixa, a gente tem esses metadados de forma separada numa tabela, e aí você pode tranquilamente estar importando a partir do apontamento do diretório. Então, feito isso, eu vou dar um create e ele vai criar, então, dentro do diretório onde eu apontei, uma pasta contendo todos os elementos que vão pertencer ao meu projeto, inclusive geodatabase, diretórios como pastas e subdiretórios.
Então, é só esperar ele carregar e eu já mostro para vocês certinho o que ele cria com esse projeto. Com o projeto criado, eu vou mostrar para vocês o que nós temos dentro da pasta. Então, abrindo o Explorer aqui do computador, vocês podem perceber que dentro do meu diretório ele criou uma subpasta que chama mina, e dentro dessa pasta mina contempla um JBase para te dar os outputs dentro de uma estrutura de banco, os produtos, que são os resultados do seu processamento, se for, no caso, bidimensional ou tridimensional, eles vão ser gerados dentro desse caminho. Project, que são arquivos de log e recuperação de projeto, inclusive caso o software trave, alguma coisa nesse sentido. Nós temos o arquivo do projeto em si e também uma toolbox para geralmente você integrar isso aos modelos, criar um script Python com inclusive o ArcGIS Pro. Essa mesma estrutura você consegue acompanhar na própria aplicação. No lado direito, ele vem duas abas por padrão, uma que é o nosso catalog e a outra que é uma aba Manage, um painel que se chama Manage. Então, eu vou vir aqui no Catalog Pane e se eu expandir Folders, vocês conseguem perceber que é o mesmo diretório que eu acabei de mostrar para vocês pelo Explorer do computador e eu posso estar agora numa estrutura de catálogo consultando os mesmos elementos. Falando um pouco mais agora da interface em si do software, vocês vão ver que ela é muito similar à interface do ArcGIS Pro. Basicamente, você tem os painéis, o conceito de painéis, então você tem o catálogo pane, você tem o manage, e dependendo do que você vai fazendo, vai aparecendo novos painéis nesta área à direita. Bom, nós temos também dois map views de padrão, na verdade um map view 2D e outra é uma cine view, tanto para te dar e representar outputs 2D ou 3D, então dependendo do que você seleciona para processar, você vai navegando entre essa CineView ou pelo MapView, certo? E do lado esquerdo nós temos a famosa Contents Pane, que é onde você faz o gerenciamento das suas camadas. O legal aqui é que você pode perceber que algumas camadas e grupos de camadas, templates, já estão preenchidas. Então, sim, quando você cria um projeto, o Drone to Map cria também automaticamente algumas camadas dentro do seu JBase. Como vocês podem ver aqui, expandido MinaGDB, eu tenho os pontos de controle, a linha com justamente o percurso do nosso levantamento, o centroide das imagens e anotações que eu posso estar fazendo ao longo desse meu projeto. Então, ele já vem templates de Feature Class padronizada junto com esse projeto. E na área superior estão disponíveis as nossas abas. E essas abas partem do mesmo princípio das abas contextuais do ArcGIS Pro, e elas contemplam um grupo de ferramentas. Então, por exemplo, na aba Home, eu tenho um grupo que se chama Navigate, que possui as ferramentas de navegação, como o Link Views, o Explorer, que vai ter o pop-up e as informações. Grupo Selection, mesma coisa, Layers, Processing e assim por diante. Então, cada uma dessas abas, ela possui, como eu disse, um grupo de ferramentas. A aba Análise vai permitir você fazer algumas análises de distância, área, volume. Na Edit você vai poder criar algumas geometrias. Na Flight Data, consultar informações sobre seu voo, inclusive trabalhar com informações do GPS e também classificar e preencher na tabela de atributos informações sobre cada banda do seu levantamento para uma composição muito espectral. E na aba Share estão disponíveis aí as formas, né, de compartilhamento, tanto em estrutura de camada quanto na estrutura de mapa ou cena com o nosso portal. Além dessas abas fixas, como eu mencionei, nós temos as abas contextuais. Então, como que elas funcionam? Na Contents Pane, basta eu clicar sobre uma camada e nós vamos ter, então, após a aba Share, que é a aba fixa, a aba aqui que se chama Appearance, onde eu posso estar alterando a simbologia, por exemplo, da camada Images. Mesma coisa, Flight Lines, Control, e se for, no caso, um dado matricial, eu vou ter também abas complementares para trabalhar com esse dado matricial, e se for, por exemplo, uma nuvem de pontos, mesma coisa.
Olhando agora um pouco mais sobre as camadas que nós temos na Content Pane, vocês podem perceber que, por padrão, ele vem com as imagens importadas e representadas também no mapa. Ele traz com base nas informações do GPS da câmera. E se eu abrir essa tabela de atributos de Images, botão direito, tem a opção Attribute Table, ele vai listar para mim as 465 imagens que eu importei para o meu projeto. Então ele cria uma tabela onde eu vou ter o nome da imagem, a data de captura, o path, o caminho, o diretório de onde está vindo essa imagem, coordenadas, altitude e, além disso, se ela está habilitada ou não para o processamento, né? Posso estar opcionalmente habilitando e desabilitando as imagens a partir da tabela ou a partir também, inclusive, do mapa. Eu já vou mostrar para vocês. Bom, a legenda basicamente dessa camada nos informa justamente se a camada ela está ou não habilitada para o processamento. Além disso, nós temos aqui a Flight Lines, que é justamente o percurso que a sua aeronave fez no levantamento, e tem aqui também o template da camada Control, que é justamente para você amarrar um levantamento em campo mais preciso, por exemplo, com GPS geodésico, e depois quer fazer a amarração dessas coordenadas em campo a partir do processamento do Drone to Map. Então, nós vamos ter aqui a Ground Control Point, o checkpoint, que eu posso estar melhorando aí a precisão e acurácia dos meus outputs. Muito bem, antes do processamento em si, você pode avaliar as imagens que você importou, clicando sobre ela para abrir o pop-up. Ele vai abrir aqui o Image Viewer e conforme eu vou passando e interagindo, vocês vão vendo que ele vai trazendo a imagem que corresponde àquele centroide, né? O ponto, o local onde foi feita a captura. Bom, caso você tenha alguma imagem que não vai pertencer ao processamento, que você viu que é algum ruído ou algo que você não queira de fato processar, você pode vir aqui na aba Flight Data e estar habilitando e desabilitando as imagens conforme necessidade. E para isso, você interage a partir de uma seleção. Como eu disse, pode ser tanto na tabela de atributos da camada Images ou simplesmente selecionando a partir do mapa. Então, eu pego aqui a ferramenta Select. Caso, vamos supor que eu não queira que essas imagens participem do processamento, eu posso simplesmente selecioná-las e desabilitar, clicando nesse botão Disable Images dentro do grupo Manage. Ele pergunta se eu quero realmente, né, desabilitar para o processamento. Falar sim, só para vocês verem então a diferença e simbologia. Inclusive, se eu abrir a tabela de atributos, vocês vão ver que essas minhas geometrias agora elas estão desabilitadas na coluna Enable, né? Então ela está aqui como falso. Bom, como eu vou processar todas as imagens, vou voltar a habilitar, então eu clico aqui em Enable Images para ele tornar e habilitar para o processamento. Mas, né, enfim, caso você queira fazer a gestão, fique à vontade. Além disso, você pode também abrir a tabela de atributos das imagens por esse botão, ou então adicionar ou remover imagens também do seu projeto. Caminhando agora mais para o processamento, eu preciso primeiro configurar algumas opções de processamento em si e também informar para o Drone to Map o que ele vai me gerar de output. Lembrando que o Drone to Map te gera produtos tanto bidimensionais quanto tridimensionais. Essa habilitação e desabilitação do que você vai gerar fica disponível a partir do nosso painel Manage. Então, clicando aqui no painel Manage, eu tenho as opções de output. Então, dentro do 2D, eu posso gerar um mosaico dinâmico, ortomosaico, modelo digital de superfície e também modelo digital de terreno. Produtos 3D, eu tenho a malha 3D e também a nuvem de pontos, e além disso, o report com o relatório de processamento. Cada output desse vai passar então por uma série de steps, que dentro do Drone to Map ele se chama Initial Dance, os produtos 3D, 2D e o pós-processamento. Estas configurações, esses 5 steps, eles estão disponíveis para serem personalizados. Onde fica essa personalização? Fica disponível na aba superior Home,
no grupo Processing, nós temos essa engrenagem que se chama Options, opções. Então, clicando na engrenagem, vocês podem perceber que eu posso estar configurando e personalizando como será o output tanto 2D, 3D e as formas que ele vai calcular e trabalhar com os key points. Então, como eu selecionei lá no início do meu projeto um template que ele é 2D Full, vocês podem perceber que o ortomosaico ele vai gerar com a resolução do GSD máxima, ou seja, 1 GSD. Ele também está me gerando modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. No caso, o modelo digital de superfície, ele está usando o método de interpolação do inverso da distância e nesse caso, por padrão, ele não vem a geração das curvas de nível. Mas se você quiser gerar e exportar em Shapefile, inclusive, basta você estar habilitando e até mesmo configurando a equidistância entre estas curvas, né? No caso, o modelo digital de terreno, ele é gerado com output um pouco mais genérico, com uma resolução aí 5 vezes mais genérica comparado ao GSD. Produtos 3D, vocês podem perceber que nesse caso estão todos habilitados, porque justamente o template que eu habilitei foi para output 2D. Na Initial eu posso estar configurando algumas opções de processamento, inclusive como ele vai fazer a similaridade entre os key points, as formas que ele vai corresponder às imagens, se vai ser com máximo de 2 vizinhos, 3 vizinhos ou mais. Geralmente quando você altera, você tem um aumento no número de vizinhos, por exemplo, para Free Flight, para dados 3D, esse template utiliza aí 4 vizinhos para fazer essa similaridade, e no caso do AeroGrid or Corridor, que é para 2D, ele usa apenas 2. Na Dance, aba Dance, você pode estar configurando como ele vai gerar a nuvem de pontos, se ele vai classificar, a densidade dela, etc. Coordinate System, configuração do datum, sistema de coordenadas de saída do seu resultado. E no Resource, você pode estar também especificando a disponibilidade de processador da sua máquina para ele consumir ao executar o processo. Claro, quanto mais alocação, mais rápido será seu output, e quanto menos, mais lento. Feitas as configurações de acordo com a sua necessidade, você pode inclusive exportar esse template para ser utilizado em novos projetos. Vamos supor que dentro da sua empresa, organização, o fluxo de trabalho é sempre o mesmo. Você pode estar exportando esse template, criando um personalizável, além daqueles que eu mostrei na aba de boas-vindas, na janela de boas-vindas, melhor dizendo, né, do nosso projeto. Bom, feito isso, estão todos configurados, né, todos os processamentos. Eu vou dar um OK e para mandar ele executar, basta eu clicar nesse botão Start. Então, a partir desse momento, ele salva o projeto e vai começar a rodar todos os steps. Bom, para vocês não ficarem aí com um vídeo muito longo, eu vou fazer a captura de todo o processamento, mas eu vou acelerar aí no processo de edição. Aqui está o processo finalizado. Na nossa Content Pane, além daquelas camadas do pré-processamento, nós temos agora os outputs, que é o nosso ortomosaico, o MDS e também o nosso MDT. Se eu observar no meu Catalog Pane, dentro da pasta Folders, Mina, Produtos, tem aqui os produtos bidimensionais 2D. Dentro da pasta DEM, temos o DSM, a extensão .tif, o DTM, que é o MDT, também a extensão .tif, e o Orto, que é o ortomosaico. A pasta 3D está vazia, né, por conta de não ter habilitado nenhum output 3D. Para visualizar melhor o resultado, eu vou desabilitar aqui Images, a Flatlines também. Esse aqui é o nosso ortomosaico, para ver que é um resultado de altíssima resolução. Esse aqui é o nosso MDS, do digital de superfície. E nós temos também o MDT. Para análises complementares, se você achar necessário,
Você pode abrir diretamente no seu ArcGIS Pro, por exemplo, para geração de declividade ou algum outro output. Basta eu vir aqui na aba superior Análises e clicar no botão para abrir no ArcGIS Pro. Ele pergunta se eu quero realmente abrir no software. Vou aguardar ele carregar. E aqui está o meu resultado, o projeto aberto agora no ArcGIS Pro. Se eu quiser, por exemplo, desabilitar as camadas, né? Trabalhar aqui apenas com, por exemplo, o modelo digital do terreno para a geração de algum outro output, eu posso usar, por exemplo, as raster functions. E na aba Imagery Raster Functions, vamos supor que eu queira gerar uma declividade, né, com esse nosso MDT. Vou clicar aqui em Slope, gerar a declividade a partir do nosso modelo digital do terreno. Vamos supor que seja em graus. Vou clicar em Create New Layer e está lá então o resultado da minha declividade. Para visualizar o relatório de processamento do DroneMap é muito simples. Basta você retornar aqui ao software, vir na aba superior Home e no grupo Processing nós temos logo abaixo a log o botão que chama Report. Se eu clicar em Report, ele vai me dar todo o relatório de processamento com relação à amarração dos pontos, o georreferenciamento, a sobreposição de cenas, imagens e assim por diante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi apenas uma demonstração para você ver como gerar outputs 2D e conhecer um pouquinho mais sobre a interface do DroneMap integrando com o ArcGIS Pro. Caso tenha ficado interessado nesse treinamento, convido você a acessar o link na descrição e saber mais sobre agenda, ementa completa, carga horária, plano de ensino e outras dúvidas frequentes. Vejo você em nosso treinamento. Até mais!